Olá, minha gente. Estamos aqui novamente com vocês. Hoje comentaremos a lição número 10. São lições bíblicas específicas para a escola dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, associada ao Ministério Internacional Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Funcionamos nos seguintes endereços: nossa sede, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, Rio de Janeiro. E também em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. E o nosso ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Ainda nossas filiais: Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, Rio de Janeiro. E também nossa igreja no município de Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga. Nossa igreja situa-se à Rua Governador Valadares, número 35, bem em frente à Praça da Estação. Santa Rita de Jacutinga, também nossa igreja afiliada. Todos os domingos, às 9 horas, nós nos reunimos para estudos bíblicos na melhor escola do mundo. E já estamos em contagem regressiva. Neste mês, nós findaremos nossos estudos em nosso manual de lições bíblicas, Ebenezer Dominical. E a nossa temática tem sido a igreja e a musicalidade. Tem sido lições edificantes. Nós estamos aprendendo de que forma, de que maneira a música pode influenciar com seu poder de persuasão. E qual é a importância disso tudo para as nossas igrejas contemporâneas? Visite-nos e participe de uma de nossas escolas bíblicas dominicais. Durante este mês de setembro, nós estaremos finalizando nossos estudos com respeito a este assunto. E a nossa próxima lição, muito breve, já estará disponível para a venda. Nós falaremos sobre a unidade cristã, porque não existe unidade fora da realidade que é Cristo Jesus. E nossa lição de hoje, lição número 10, 4 de setembro de 2022, tem por título Estilos e Gêneros Musicais. O texto áureo encontra-se fundamentado no Salmo número 150, verso 6. Diz assim o salmista: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Verdade aplicada. A música na igreja, quando conduzida por pessoas santificadas, traz a glória de Deus. E o nosso comentarista, pastor Josafá Terra, estipulou os seguintes objetivos para esta lição: aprender sobre estilos e gêneros musicais, separar o santo do profano
e compreender que Satanás age de forma sutil através da música. E os textos de referência são os seguintes: Salmo 148, do verso 1 ao verso 13. Registrou da seguinte maneira o salmista: Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Como introdução, o comentarista disse que há muito se tem discutido sobre o que, como e quais tipos de músicas podem ser executadas nos templos. Seria a música clássica a ideal? Os ritmos atuais, como funk, rap, rock, entre outros, podem ser usados? Qual é o limite para a expressão musical dentro das nossas igrejas? Gênero musical é o termo usado para difundir a diversidade de estilos, tipos ou categorias de músicas. Item 1.1 tem por título Estilos musicais. Estilo musical trata da personalidade que irá diferenciar um cantor de outro, uma música de outra, de modo diretamente relacionado aos ritmos, melodia e harmonia, forma de tocar e outros elementos que formam a música. Muitos cantores e músicos que pertencem ao mesmo gênero musical podem ter estilos diferentes, a exemplo do rock que, dentro de si, existem vários estilos, tais como heavy metal, new metal, funk rock, etc. Partindo desse ponto, vamos analisar alguns conceitos básicos. Item 1.1 Ritmo musical. O termo ritmo significa qualquer movimento regular, constante e simétrico. Os ritmos estão em todo lugar. Por exemplo, o ritmo cardíaco. O ritmo musical é importante
pois determina a duração de cada som e do silêncio da música. O ritmo também determina o estilo da música. Uma sequência de 3 notas. Pegue, por exemplo, a escala de Dó maior. Os ritmos nas pessoas geram algumas situações. Primeiro, capacidade de prever eventos. Toda pessoa consegue acompanhar uma música batendo os pés ao ritmo da música que está sendo executada. Segundo, capacidade de alterar o processo motor a partir de um estímulo sonoro. Um músico que executa uma nota com afinação não muito precisa é capaz de, mediante o resultado sonoro, mudar a posição dos dedos para encontrar a afinação correta. E tem 1.2. O ambiente que a música é executada. O filósofo Jean-Jacques Rousseau certa vez afirmou: o homem é fruto do meio. Com isso, ele disse que a natureza humana é moldada a partir do ambiente em que ele está inserido. Na música, podemos dizer que o local onde ela é tocada influencia na sua finalidade, como, por exemplo, o hino Mais Perto Quero Estar, de autoria de Sarah Flower, 1805 a 1848, cantado por diversas denominações. É muito utilizado em cultos fúnebres, porém, foi originalmente escrito baseado na passagem do livro de Gênesis, capítulo 28, que registra sobre o sonho de Jacó. Ele foi harmonizado para se cantar em culto público. Item 1.3. O público-alvo. É comum as pessoas identificarem-se com certos tipos de gêneros e estilos musicais. Isso está relacionado com o que falamos anteriormente, sobre o ambiente em que a música é executada. Muitos músicos e cantores mudam o que é a forma do que cantam mediante o público. A exemplo disto, para culto de crianças, as músicas são direcionadas aos pequeninos. Para culto de jovens, a música estará relacionada à juventude. Para cultos da sociedade de senhoras, as músicas serão condizentes com elas. E assim, cada um com a sua particularidade. Porém, devemos ter cuidado para não desviarmos do foco e o objetivo do louvor dentro das igrejas. Há cultos de departamentos que promovem verdadeiras aberrações litúrgicas, doutrinárias e bíblicas, com a desculpa de atrair o público específico e promovendo shows, ao invés de adorar o nosso Deus. Item 2. O título é Os gêneros e estilos musicais e suas origens. Existem diversos gêneros musicais para todos os gostos e tipos de pessoas, em qualquer momento e em todos os lugares. Há quem aprecia batidas mais fortes. Também os que preferem batidas mais brandas. Há também aqueles que gostam de todos os estilos e gêneros musicais. Gênero e estilo
musical estão muito ligados à cultura, ambiente frequentado, entre outros aspectos. Queremos analisar alguns gêneros mais utilizados nas igrejas atuais, porém, não iremos aqui dizer qual é o estilo mais apropriado para ser executado dentro da igreja. Somente um breve relato de cada estilo e gênero aqui relacionado. Item 2.1. O rock. O rock é um gênero musical fruto de uma junção de vários outros estilos, tais como o blues, o soul, o jazz e até o gospel. A palavra rock é uma derivação do termo inglês rock and roll, que pode ser entendido como balançar e rolar, dando uma conotação de dança sensual e até mesmo um sentido sexual ao termo. Com uma identidade rebelde transgressora, suas batidas são fortes, utilizando distorções nos instrumentos, guitarra baixo e bateria são os principais. Dentro do rock, temos algumas divisões. São elas: pop rock, heavy metal, rock alternativo, funk rock, etc. Entre outras subdivisões do rock, todas têm sua particularidade. Mas dentro da essência deste gênero musical podemos destacar atitude rebelde em positiva, envolvimento do público, caráter contestador, ritmo contagiante. Item 2.2. Hip hop e funk carioca. Dois gêneros musicais têm suas raízes com os movimentos sociais que, a princípio, denunciavam os problemas vividos, tais como problemas diversos, violência, criminalidade, etc. O hip hop, original dos Estados Unidos, é tido como manifestação cultural que usa 4 elementos: o disc jockey, ou jogador de disco na tradução livre, o MC, mestre de cerimônias, o black dance, a dança, e o grafite. Algumas igrejas utilizam deste gênero em suas reuniões, principalmente para atrair o público jovem, com uma música envolvente, danças e até mesmo alguém fazendo um desenho. O funk carioca surgiu nas comunidades do Rio de Janeiro, assim como o hip hop falava do dia a dia dos jovens das favelas. Porém, com o passar dos anos, foi se distanciando do seu início e começou a adotar a ostentação, a apologia ao crime, a assexualidade e a erotização. Atualmente, é um dos gêneros mais polêmicos devido a estas posições. Dentro deste gênero musical existem várias subdivisões, entre elas está o funk gospel. 2.3. Worship. O termo worship pode ser traduzido por adorar ou adoração, que passou a designar, nos últimos anos, um estilo de música gospel.
teve seu início na década de 80, porém, sua versão atual trouxe maior visibilidade. Utiliza gêneros e estilos variados como folk, soul, rock, pop, etc. Uma das características deste estilo está no improviso vocal, nos períodos dos solos instrumentais, os períodos dos solos vocais improvisados, chamados ministração. Utilizam aparelhos de sustentação sonoros, criando longos períodos de ministração. Item 3. O título é O que a Bíblia diz? Ao analisarmos o contexto de cada gênero, vemos para os quais fins a que foram desenvolvidos. Não queremos aqui fazer juízo dizendo qual é o melhor estilo para a música na igreja. Porém, devemos tomar cuidado e levar alguns pontos em consideração. São eles. Item 3.1. Não devemos imitar o mundo. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos diz: Não vos conformeis com o mundo. Alguns gêneros musicais têm como raiz a música cristã, como ocorre com o rock, ou seja, a parte do louvor, que é algo santo executado nas igrejas, utilizam como componente algo profano. Atualmente, notamos o sentido inverso. As igrejas utilizando elementos mundanos para compor um momento do culto, tais como balada gospel, carnaval gospel, desfile de moda gospel, entre outras aberrações. Este ano, o que mais vimos nas igrejas, algumas igrejas pentecostais, a famosa festa na roça. Item 3.2 tem por título o seguinte: Cuidado com as artimanhas do diabo. A Bíblia revela que, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Escreveu Paulo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Muitos estão utilizando elementos dos gêneros musicais nas reuniões, sem saberem o que há por trás e os motivos para eles existirem. Um perigo imenso, pois podemos estar expondo as pessoas aos sincretismos religiosos, danças sensuais, músicas carregadas de peso espiritual. Existe um ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro. Uma famosa frase que nos dá um alerta, pois nem tudo que é sucesso pode nos servir. O apóstolo Paulo afirma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Item 3.3. Qual é o melhor gênero ou estilo
para o louvor dentro das igrejas. Ao analisarmos a Bíblia, vemos que no Salmo 148, todos são convocados a louvar ao Senhor. Começando nas alturas com os anjos, verso 2, sol, lua e as estrelas, verso 3, monstros marinhos e abismo, verso 7, fogo, saraiva, neve, vapor, ventos agitados, montes, árvores, ou seja, todos os elementos da natureza, versos 8 e 9. Reino animal, verso 10. Reis, príncipes, povos, rapazes, moças, velhos e crianças, versos 11 e 12. Resumindo, todos são convocados para louvarem a Deus. Nesse contexto, há uma diferença em cada um na sua forma de louvar. O som emitido por um trovão é diferente do som emitido por um pássaro. Mas note, a finalidade é louvar ao Senhor. Não para satisfação pessoal ou entretenimento. O que executamos nos cultos deve ser santo. Confira Romanos, capítulo 12, versículo 1. E a nossa conclusão é a seguinte: devemos buscar apresentar a Deus um louvor coerente que não precisa de inovações nem artifícios pirotécnicos, mas somente o louvor de um coração quebrantado, conforme escreveu Davi no Salmo número 51, verso 17. Que lição maravilhosa! Ebenezer Dominical. Lições bíblicas que tratam da igreja e a musicalidade. No próximo domingo, estaremos estudando a nossa antepenúltima lição. Que pena que já está acabando. Dia 11 de setembro, falaremos do louvor como arma escudo. E vocês entenderão por que há poder no louvor. O rei Saul, quando estava oprimido pelo diabo, de imediato mandavam chamar o jovem Davi, que dedilhava sua harpa, e o som melodioso da sua música expulsava os demônios do corpo do rei Saul. E ele se sentia aliviado, liberto, com o poder do louvor. Nossos endereços, repetindo: Rua Manuel Martins, número 35, é a nossa sede. Bairro Mangueiras, município de Barra Mansa. E ainda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, bem próximo ali ao Colégio Municipal Jaime Martins. E Governador Valadares, Minas Gerais. Ou melhor,
Rua Governador Valadares. Fica ali bem em frente à Praça da Estação e o município é Santa Rita de Jacutinga. Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. E Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real. Em qualquer uma de nossas igrejas, você será tão bem recebido, você será tão bem-vindo. Você vai sentir a presença maravilhosa do Espírito Santo, porque o nosso foco é a palavra, nada mais do que a palavra. Não existe culto à personalidade humana, não existe outro interesse a não ser o louvor ao Rei dos Reis, aquele, o único que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Até domingo que vem. Se Deus disser que sim, nós aqui retornaremos para darmos continuidade a mais uma linda lição. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, continue nos abençoando de forma abundante com a presença maravilhosa da pessoa maravilhosa do Espírito Santo.